Vamos lá, gente, como prometido, a gente vai trazer hoje para vocês a primeira aula aqui do nosso curso básico de receita de orçamento público, hoje falando sobre receita pública, certo? Mas antes, lembrando três coisas importantes, né? Existem três instrumentos que são usados pela administração pública para organizar, para criar toda a receita e despesa pública para o governo, que vai atender a sociedade, claro. Quais são os instrumentos? O primeiro é o PPA, que é o Plano Plurianual. É um projeto gigantesco, todo um planejamento feito com todos os programas, funções, objetivos e tudo mais para 4 anos, tá? Que o governante vai aplicar e será aprovado também na Câmara de Vereadores, no caso de prefeitos, para servir de diretriz durante os 4 anos, tá? De governo. Segundo instrumento é a LDO. LDO quer dizer Lei de Diretrizes Orçamentárias. Exatamente o nome já diz tudo. É uma lei que vai dar diretrizes, vai falar o que pode e o que não pode na Lei Orçamentária Anual, que é o próximo instrumento. O que pode e o que não pode, quando não pode, ok? E por último, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Então esses três instrumentos, PPA, LDO e LOA, Lei Orçamentária Anual, são os três instrumentos utilizados para criar e destinar recursos para os programas e planos de governo para atender a sociedade, atender ao cidadão, ok? Hoje vamos falar sobre receita. Claro, na LOA, Lei Orçamentária Anual, é previsto a receita e a despesa para um ano, ok? Então vamos ver aqui rapidamente sobre receita pública. A receita pública assume na administração pública um papel fundamental por estar envolvida em situações singulares como a sua distribuição, por exemplo, e destinação, ou seja, como ela é distribuída, como ela é destinada, tá? Os recursos públicos entre as esferas governamentais e em seus níveis, o estabelecimento de limites legais impostos pela Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo estudos e análises da carga tributária suportada pelos diversos segmentos da sociedade. Ok? É relevante a previsão do que? Desse processo orçamentário. Porque sem esse processo orçamentário, não vai ser possível dimensionar a capacidade do governamental, do ente governamental, de atender às necessidades sociais e, no geral, todas as necessidades públicas dos cidadãos, que contribuem, claro, para que sejam atendidos, né? No momento da arrecadação, torna-se um instrumento condicionante da execução orçamentária da despesa. Ou seja, a despesa depende do que a receita vai prever de arrecadação. Se não tem receita, não tem como cumprir com a despesa. Por isso, é super importante, é indispensável, é obrigatório, claro, existir a receita. Então, mas o que é exatamente receita pública em termos técnicos, né? Vamos ver aqui. Consideramos receita pública um conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público auferem de diversas fontes com objetivo, né, a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções. Receita pública é toda a arrecadação de rendas, com destaque à receita tributária, autorizadas pela Constituição Federal ou estadual e leis orgânicas dos municípios, leis e títulos creditórios à fazenda pública. Os recursos arrecadados são classificados quanto à natureza, à categoria econômica, ao poder de tributar, à afetação patrimonial, à regularidade e à coercitividade. Vamos ver aqui cada classificação dessa para a receita pública. Receita pública orçamentária ocorre quando os recursos são incorporados em definitivo ao patrimônio do Estado. Quando ela é extraordinária, ocorre quando a arrecadação não está prevista na lei do orçamento, mas que serão restituídos à época própria. O seu caráter é de extemporaneidade ou transitoriedade. A receita quanto à categoria econômica se divide em receita corrente e de capital. Receita corrente e de capital. Em sua maioria arrecadada de forma compulsória, quer dizer, obrigatória, já embutido nos produtos, por exemplo. Principalmente através de impostos e contribuições sociais.
Receitas correntes são compostas de receitas derivadas, receita tributária e receitas originárias. Exemplo, receitas patrimonial, empresarial, entre outras. E a regulamentação, o que regulamenta, qual é a lei que regulamenta a receita orçamentária pública no Brasil? É a Lei 4.320, ou 4320 de 64, que regulamenta os ingressos de disponibilidade de todos os entes da federação, classificando-os em dois grupos. Quais são eles? Orçamentários e extra-orçamentários. O que são os ingressos orçamentários? São aqueles pertencentes ao ente público, arrecadados exclusivamente para aplicação em programas e ações governamentais. Esses ingressos são denominados de receita pública. E os ingressos extraordinários, o que são? São aqueles pertencentes a terceiros, arrecadados pelo ente público, exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Esses ingressos são denominados recursos de terceiros. E para finalizar, galera, eu quero falar sobre como é um curso básico e gratuito, tá bom? Para finalizar, vamos falar sobre os estágios, as etapas, as fases, os compartimentos da Receita Pública. Vamos lá. Quais são eles? Mas antes, esses estágios da Receita Pública, eles se constituem em etapas nas quais os órgãos públicos se encarregam de executar a arrecadação. Considerando-se a sua característica, somente a Receita Orçamentária reúne condições de percorrer todos os estágios. A extraordinária não percorre por não ser possível sua previsão. Quais são os estágios? Vamos lá. Previsão é o primeiro estágio, que corresponde o quê? Aos valores que a lei orçamentária consigna, posto que nela se estimam receitas decorrentes de um planejamento, muito antes de comporem um projeto da referida lei. É através do estágio da previsão que se elaboram as estimativas dos gastos públicos. Um segundo estágio é o lançamento. Lançamento é um estágio previsto no artigo 53 da Lei 4320 de 64 e no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5172 de 66. Aquele em que o procedimento administrativo tende a verificar a ocorrência do fato gerador, a obrigação correspondente à matéria tributável, calcular o montante do total devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Próxima etapa, o próximo estágio é a arrecadação. Compõe a etapa em que os contribuintes comparecem para liquidar suas obrigações, momento em que são pagas as receitas tributárias ou não tributárias, claro, ao agente arrecadador. O próximo estágio é o recolhimento. Recolhimento se constitui na transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro. É o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diariamente, todos os dias, ao Tesouro Público o produto da arrecadação. Então, gente, finaliza aqui essa nossa primeira aula sobre Receita Pública, tá bom? A próxima aula será sobre despesa pública, tá bom? Então, até lá, espero que você aproveite bem esse conteúdo e, claro, se desejarem um material mais aprofundado, deixa nos comentários, tá? Que a gente vai preparar para vocês. Só que nesse caso, o canal vai precisar da sua ajudinha, do seu apoio, da sua contribuição para a gente poder aí bancar, né? Poder investir nesse trabalho mais aprofundado para vocês. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula e bons estudos.